estou lendo aqui William Branham ainda, na era de Laodiceia. Agora, esse mensageiro, Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Dos filhos da igreja de volta aos pais. Mas eu estou aqui para dizer que isso aqui já se cumpriu com o irmão Branham. Eu agora estou aqui para chamar para voltar a um só apóstolo, a Paulo. As 14 cartas de Paulo. E o irmão Branham já fez isso. Fez voltar aos 12, né? Mas agora é hora de voltar a Paulo, né? O Evangelho de Paulo. É hora de você recusar a anjaiada que desceu depois de Paulo escrever e pregar o seu Evangelho, essa anjaiada de 24 de abril com Cacu, anjo suposto do anjo Gabriel com Maomé, anjo assistente com Ellen Dwight, anjo Moroni com Joseph Smith, essa anjaiada que veio desfazer do que Paulo escreveu. É hora de recusar essa anjaiada. Esses anjos. Aqui na era de Laodiceia, estou com a mensagem, lembrando, na página 295, ele diz aqui, agora, esse mensageiro de Malaquias e Apocalipse 10, 7, é um só mensageiro. Não é 2 mensageiros, 3 mensageiros. Malaquias 4 é um mensageiro, Elias, né? E Apocalipse 10, 7 é o 7º anjo. Tanto o 7º anjo, Apocalipse 10, 7, como o Elias de Malaquias 4 é o mesmo personagem. O nome desse personagem chama-se William Marion Branham. Foi ele mesmo. Agora esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7 é o mesmo personagem, fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais, né? Na minha Bíblia de Jerusalém, Malaquias 3, 23, 24. Está no capítulo 3, né? Porque João Batista, de acordo com Lucas 1, 17, ele converteu o coração dos pais aos filhos, ou seja, André, um dos 12 apóstolos. A Escritura diz que ele era discípulo de João Batista, e ele levou Jesus Cristo, levou Pedro a Yehoshua, o Mashiach. E o anjo Gabriel disse a Zacarias, ele converterá o coração dos pais aos filhos, ou seja, pegou o versículo aí de Malaquias e fatiou, ou seja, dividiu em duas partes. Uma para João Batista e outra para William Branham, né? Que agora vem para converter o coração dos filhos aos pais. João era dos pais, os primeiros apóstolos, aos filhos, ele virou a igreja. E o William Branham veio para fazer os filhos da igreja voltar aos 12. Só que agora é hora de voltar a um dos 12, a Paulo, aos 14 cartas de Paulo, a sã doutrina. A palavra original. Por isso que não se vai pagar mais dízimos. Porque os 12 lá, os apóstolos, eram israelitas, as 12 tribos, né, quando estava com Judas, e lá Jesus Cristo mandou pagar dízimo. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pagais o dízimo, doendo do cominho da hortelã e omiti o mais importante da lei, que é a misericórdia, a fé e o juízo. Deveis fazer essas coisas, pagar dízimo. Por isso que o irmão Branham veio colocando os dízimos. Ele pagava dízimo e ordenou que o tabernáculo, seus seguidores, pagassem dízimo. Porque lá, ainda o 12º apóstolo era Judas Iscariote. Era até o tesoureiro, né, que emboçava os dízimos, as ofertas, as coletas, né? Mas aconteceu algo. Judas traiu Jesus Cristo, Yehoshua, Mashiach. Judas se suicidou, se enforcou e a vaga ficou vazia. A igreja tentou colocar Matias lá, Pedro lançando sorte em Atos capítulo 1, mas Matias nunca fez uma obra para Deus. Então, para essa 12ª posição, Deus fez
com que colocasse ali o apóstolo Paulo, que não andou 3 anos e meio com Yahushua Mashiach, Jesus Cristo, mas virou o 12º apóstolo para as nações, e quando vira para as nações, escreve 14 cartas, e nessas 13 primeiras cartas de Romanos a Filemon não há dízimo, não impõe dízimo, mesmo para dar uma oferta, um auxílio, uma ajuda, uma coleta. Paulo diz: Deus só pede o que você tem, irmão e irmã, e você dará o que o seu coração pedir. Então quem estipula o valor da oferta é secreto, é segredo. Paulo disse que é seu coração, não deve ser pregador, profeta, apóstolo, estipular valor. Eles estipulam valor de sacrifícios, de contribuições, de dízimos, de ofertas. Está errado. Pregam por dinheiro. Paulo não pregava por dinheiro. Lê 2 Coríntios, acho que 8, 9, Paulo disse que pregava o evangelho gratuitamente. Até trabalhava, né? Em Corinto, em Tessalônica, recusava receber salário, embora era digno de receber, tinha o direito de receber um salário, porque pregava. Mas recusou. Para quem? Para dar exemplo. Para quem? Para que na igreja não tivesse irmão preguiçoso, desocupado. Ele chegou a dizer: se o irmão não trabalha, então que não coma, não coma. Não deixe ele tomar café na sua casa, almoçar, lanchar, tomar ceia de noite, jantar. Se não é um irmão trabalhador, que não coma. Se a preguiça tomou conta dele, que não coma. Se é um preguiçoso, que não coma. Eu dei o exemplo. Eu dei o exemplo. Eu tinha direito a salário, recuso para fazer disso um exemplo. E hoje, os profetas que se levantam querem trabalhar? Os pastores que se levantam querem trabalhar? Os apóstolos que se levantam querem trabalhar? Os doutores que se levantam, os evangelistas que se levantam, os pregadores que se levantam querem trabalhar? E como vão trabalhar? Se tem a pele, a gordura, a lã, o sangue do rebanho para utilizar, para que trabalhar? Para que trabalhar se eles obrigam o povo a sustentá-lo e o povo o sustenta com dízimos, ofertas, coletas, para eles pregarem de acordo com a consciência, ou seja, o desejo de ouvir aquilo que o povo quer ouvir, só o que agrada. Pode ver Copa do Mundo, pastor? Mas é claro, você é um brasileiro. Pode envolver com política, mas é claro, você é um cidadão. Mas, pastor, a Bíblia diz: não é mesmo mundo, o nome é Copa do Mundo. Como que fica? Se João vivesse hoje, se Paulo vivesse hoje, eles não pregariam. Eles dizem isso. O que eles escreveram aí e pregaram. Mas devemos saber que este livro, a Bíblia, não é velho e nem moderno, é eterno. Lutero disse isso. Este livro é eterno. É a palavra de Deus, do eterno. É a única coisa que Deus deixou na terra para eu e você defender. Até a morte. Ser fiel até a morte, né? E quem defenderá a sã doutrina? Quem defenderá que uma mulher só pode casar de novo uma segunda vez se for uma viúva? Quem pregará isso? João Batista pregou contra casamento e divórcio, e aquilo custou o pescoço de João, a cabeça de João. Bem, mas isso aí os falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores não querem pregar, né? Isso não deixa ninguém popular. Vai dar um problema, né? Vai dar um aperto, vai dar uma perseguição, mas é necessário essa doutrina voltar. É necessário Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3, retornar, está escrito.
Uma mulher, enquanto o marido dela estiver vivo, ela está ligada a ele. Se ela for de outro homem, ela será chamada de adúltera. E o que os pastores de igrejas estão a fazer com as mulheres e os homens? Os colocam em condição de adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz que Deus vai julgar os adúlteros e fornicários. 1 Coríntios 6, versículo 9 diz que os adúlteros ficarão do lado de fora do reino de Deus. Não vê que as doutrinas de demônios estão aqui entupindo, infectando, contaminando a terra? E eu não espero ser popular pregando isso. Eu espero ser impopular. Porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Quem pregará o ósculo santo, o véu, não pagar dízimo? Aí vem esses seguidores de William Branham e diz assim: você está trazendo a doutrina da CCB. CCB? Congregação Cristã no Brasil? Estou trazendo a doutrina de Paulo. A CCB passou a existir desde 1910, quando Daniel pega o navio e veio fundar a Assembleia de Deus no Brasil. A CCB pegou carona e veio à existência. Mas o que eu estou a pregar é de 2000 anos atrás. Nunca chame ósculo, véu, não pagar dízimo de doutrina da CCB. Chame isso de doutrina do apóstolo Paulo, porque isso está escrito em Romanos 16. Tem 2000 anos a carta de Romanos. O ósculo, saudai uns aos outros com o ósculo santo. Não chame o véu de doutrina da CCB. CCB começou em 1910. Paulo escreveu há 2000 anos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 5 e 6, que a mulher tem que pôr o véu na hora de orar e profetizar. Como que uma coisa de 2000 anos vai passar a existir em 1910? A CCB pegou essas doutrinas de não pagar dízimo, o véu e o ósculo, bom para ela. Mas a sã doutrina de Paulo não é só essas três coisinhas, não. Onde fica o batismo? Atos 19, versículo 5. Lá diz que Paulo batizava em nome do Senhor Jesus. Jeová. Yehoshua. A igreja do véu batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e em nome do Senhor Jesus. Você faz uma mistura, ou seja, é o catolicismo. É o puro catolicismo na igreja do véu. Onde fica a Santa Ceia? Com pão ázimo, sem fermento e vinho. Onde fica o lava-pés? Você vai ver que essas doutrinas da igreja do véu não tem. Ela pegou uma, duas, três. Bom para ela, né? Mas é um conjunto. Não pode faltar uma pecinha, uma doutrina, um ensinamento. Porque há esse mistério aí. Né? Quer dizer, que mistério? Paulo andou com Jesus os 3 anos e meio lá em Jerusalém, mesmo sendo hebreu, mas depois ele ganha um ministério mais excelente, maior do que os apóstolos. Mesmo Pedro reconheceu em 2 Pedro 3,16 que o irmão Paulo recebeu mais sabedoria, mais graça do que todos os apóstolos juntos, embora Paulo não andou com Yehoshua Mashiach em carne. Mas foi chamado de um jeito sobrenatural, e agora essa doutrina volta, né? Volta essa doutrina. Volta essa doutrina. Volta a palavra original. Volta para preparar um povo de belas obras, né? Volta essa doutrina. E eu estou lendo aqui William Branham ainda na Laodiceia. Agora esse mensageiro Malaquias 4, Apocalipse 17 fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Dos filhos da igreja de volta aos pais. Mas eu estou aqui para dizer que isso aqui já se cumpriu com o irmão Branham. Eu agora estou aqui para chamar para voltar a um só apóstolo, a Paulo. As 14 cartas de Paulo.